Estudo Bíblico Jó 11, versos 1 a 20. Este é o primeiro discurso de Zofar. De modo geral, os discursos dos três amigos de Jó seguem uma mesma orientação. Percebe-se, contudo, que de Elifaz, passando por Bildade até Zofar, os discursos foram se tornando cada vez mais duros e insensíveis. Jó reagiu à concentração de Elifaz e Bildade em seu status judicial, culpado, com protestos cada vez mais intensos de inocência. Esses, por sua vez, provocaram os amigos a uma aplicação ainda mais consistente de suas teorias. Agora, Zofar, grosseiramente, dá a entender que Jó é jactancioso de sua justiça própria, versos 2 a 4. Estúpido, versos 7 a 12. Perverso, verso 20. E também que merecia castigo ainda maior, mas que Deus é misericordioso, versos 5 e 6. Como os demais amigos, insiste que se Jó dispuser o coração para Deus e deixar sua iniquidade, seus sofrimentos passarão e serão esquecidos. A segurança, a prosperidade, a felicidade voltarão. A esperança voltará ainda que em meio à tribulação. No fundo, os amigos de Jó faziam más aplicações de algumas verdades de Deus. O outro discurso de Zofar está no capítulo 20. Versos 1 a 6. Zofar é um legalista. Infelizmente, os Zofares da vida baseiam tudo não na palavra de Deus, mas em suas interpretações falhas das Escrituras. Jó insistira que Deus o tinha afligido quando sabia ser ele justo. Verso 4, capítulo 9, verso 21 e capítulo 10, verso 7. Zofar destaca que isso contradiz a teoria tradicional. É irreligiosidade e não pode ser permitido que permaneça como a última palavra. Verso 1. Naamatita. Não se sabe qual a tribo ou qual a cidade que deu origem a esse nome. Talvez Zofar tenha vindo da mesma região dos demais amigos de Jó, das nações semíticas, aparentada com os israelitas entre o Jordão e o norte do deserto da Arábia. Versos 2 e 3. Palavrório, tagarela, parolas. As alegações contra Jó passaram para um novo nível. As costumeiras cortesias introdutórias, inteiramente dispensadas por Elifaz e Bildade, agora são aviadas por Zofar com tanta pressa e falta de gosto que a acusação se funde com a apologia. Verso 3. Zombarás. Na teologia de Zofar, a rígida e automática doutrina da retribuição divina fora contrastada por Jó. A contínua afirmação de Jó sobre sua inocência e sobre a aparente injustiça de Deus era um pecado que merecia ser castigado, pensava Zofar. Verso 4. Minha doutrina é pura. Para a teologia dos amigos de Jó, seus sofrimentos eram prova de sua maldade que estaria provocando o justo castigo. Quando Jó diz que Deus não fazia conta de sua virtude, capítulo 9, versos 30 e 31, os amigos consideravam sua doutrina pura como pura blasfêmia. Limpo aos teus olhos. Jó nunca afirmou ser sem pecado. De fato, ele admitiu que nenhum mortal pode ser justo diante de Deus, capítulo 9, verso 2. Ele tinha consciência de ter pecado. Capítulo 7, verso 21 e 13, verso 26. Ainda assim, ele sustentava sua inocência de qualquer grande transgressão ou atitude de impenitência, afirmando sua sinceridade e integridade enquanto homem de fé e obediência a Deus. Isto é, ele alegava não ter levado o tipo de vida pecaminosa que poderia merecer sofrimento tão grave. Suas afirmações enfureceram Zofar, que desejou que o próprio Deus confirmasse as acusações dos amigos de Jó. Versos 5 e 6.
Verso 5. Falasse Deus e abrisse os seus lábios contra ti. Jó parece irreprimível na controvérsia com seus companheiros. Se ele conseguisse a coisa que mais almejava, um debate franco com Deus, capítulo 9, versos 16 e 35, seria silenciado. Curioso, contudo, pensar que nem sempre os que são mais inclinados a apelar à justiça divina, como Zofar, são os que mais têm razão. Verso 6. Segredos da sabedoria. Jó seria muito mais sábio se tão somente conhecesse os insondáveis segredos de Deus. No caso, a cena no céu entre Deus e Satanás teria esclarecido tudo. Mas Jó não tinha como conhecer a secreta sabedoria de Deus, versos 7 a 9. Zofar deveria ter aplicado seu ponto de vista a si próprio. Se a sabedoria de Deus era tão alta, profunda, longa e larga, como era possível que ele a compreendesse e tivesse todas as respostas? Como seus amigos, Zofar achava que compreendia Deus usando a mesma lei da retaliação, o princípio da semeadura e da colheita, para novamente acusar Jó. Ele dizia que Jó era ímpio, versos 10 e 11, e que ele mesmo era sábio, apesar de, na verdade, estar fora de controle como se fosse um asno montês, verso 12. Sabe, portanto, que Deus permite seja esquecida parte da tua iniquidade. Em outras palavras, a misericórdia de Deus seria a causa do esquecimento de parte da iniquidade de Jó. Em seu zelo de contradizer a lamentação de Jó de que Deus esquadrinha e sem misericórdia destaca cada pecado seu, capítulo 10, verso 14, afligindo desproporcionalmente as suas iniquidades, Zofar supõe a enormidade do pecado de Jó. Eis aqui o clímax da condenação no primeiro ciclo de discursos. Versos 7 a 12. Zofar deseja que Jó se submeta ao processo pelo qual a transcendente, infinita e divina sabedoria deseja fazê-lo passar, para então haver esperança de um final feliz a todos aqueles sofrimentos. Verso 8. Abismo, do hebraico Sheol, abismo, habitação dos mortos. Verso 9. A verdadeira sabedoria, que pertence a Deus, ultrapassa todas as categorias averiguáveis dentro da esfera da vivência humana. Verso 10. Quem o poderá impedir? Se Deus quer levar um homem a juízo, não há como escapar. Zofar, assim, apoia a conclusão a que Jó já chegara devido à absoluta sabedoria de Deus. É futilidade resistir a ele, capítulo 9, verso 12 e 10, verso 7. Mas enquanto Jó já tinha apelado à onisciência divina, vindicando sua inocência, capítulo 10, verso 7, Zofar o faz para convencer Jó do seu pecado. Ele vê a iniquidade, verso 11. Tendo condenado Jó abertamente e sendo ele mesmo ignorante de qualquer evidência direta, para consubstanciar sua acusação, Zofar acha conveniente suplementar sua própria ignorância com a onisciência do Todo-Poderoso. Ele teria feito melhor uso de sua doutrina da incompreensibilidade de Deus, entretanto, se tivesse humildemente reconhecido as limitações de seu próprio conhecimento da providência divina, e não tivesse a presunção de entender os sofrimentos de Jó até a perfeição. Essa verdade da sabedoria inescrutável de Deus, embora tristemente manipulada por Zofar, é a doutrina que deveria ter aquietado o espírito de Jó e silenciado suas queixas. Levando-a em conta com mais seriedade, Jó e também seus amigos teriam reconhecido que seus sofrimentos eram compatíveis com sua piedade exemplar, de um lado, e o favor divino do outro. Jó fora chamado por Deus a ser um sofredor inocente para a sua glória. É especialmente pela proclamação de sua incompreensibilidade que o próprio Senhor mais tarde liberta Jó de suas tentações. Assim, o autor do livro, mais uma vez, emprega uma velada antecipação. Verso 12. Asno montês.
uma criatura obstinada que não pode ser amansada. Capítulo 39, versos 5 a 8. Zofar insinua que Jó está enquadrado nessa descrição e que o castigo divino que recebera teve causa em sua obstinação. Versos 13 a 20. Jó precisa entregar seu coração à direção divina. Verso 13. Limpando as mãos. Verso 13. Lançando para longe suas iniquidades. Verso 14. E afastando de qualquer pecado. Verso 14. Então estaria em condições de entrar em comunhão com Deus. Verso 15, em Hebreus 10, versos 19 a 22, arrependido de seus pecados, esquecido de toda a angústia que sofrera no passado, por causa do brilho do raio de luz do presente. Versos 16 e 17, conduzindo agora a segurança e a esperança. Verso 18 e 19. O ensinamento desse trecho é uma perfeita joia de inspiração, não obstante ser para Jó ofuscada pela amargura da pressuposição de que ele mesmo é perverso e precisa se arrepender. Verso 20. Mais uma vez, Zofar, assim como os demais amigos de Jó, capítulo 5, versos 8 a 27, capítulo 8, versos 5 a 7. Estavam certos quanto à doutrina, mas equivocados em sua aplicação. Escapava-lhes o fato de que Deus permite sofrimentos aparentemente injustos e imprevisíveis por razões que nos são desconhecidas. Estavam errados em presumir que a resposta para Jó era o arrependimento. Faltava-lhes também misericórdia e compaixão. Verso 13. Estas atitudes são as da oração, tanto no íntimo do coração como nos gestos exteriores. Verso 20. Zofar iniciou esta sessão, capítulo 11, versos 13 a 20, falando diretamente a Jó, versos 13 a 19, e concluiu falando proverbialmente, verso 20. Ao agir dessa maneira, Zofar evitou chamar Jó diretamente de perverso. No final, disse a Jó que seu pecado lhe causaria a morte, a única esperança dos ímpios, lembrando a descrição das perspectivas do próprio Jó.